Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa verde, e o tema da nossa aula de hoje é Doutrina Monroe. Vocês sabiam que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? E isso ocorreu também para outros países da América. E por que será que houve esse reconhecimento? Bem, no início do século XIX, surgiu uma doutrina que se resumia basicamente na frase "A América para os americanos". Essa doutrina era conhecida como Doutrina Monroe, e foi anunciada enquanto política no governo do presidente dos Estados Unidos, James Monroe. Ele governou entre 1817 e 1825 e adotou uma postura neutra em termos diplomáticos, ou seja, ele anunciou que não iria interferir em assuntos políticos e econômicos que ocorriam na Europa e, em troca, não ia permitir que as antigas metrópoles, as metrópoles que ainda dominavam na América, interferissem nos assuntos dos países americanos. Então, a doutrina Monroe, ela ficou conhecida como um tipo de política dos Estados Unidos intervencionista nos países americanos, principalmente os países da América Latina, e da América Central. Aqui na imagem, nós vemos um retrato de James Monroe, que foi o presidente dos Estados Unidos que anunciou a doutrina Monroe. Podemos então entender a doutrina Monroe como um dos primeiros passos dessa política externa dos Estados Unidos. Porque, na verdade, o medo é que essas antigas metrópoles pudessem subjugar, principalmente nos aspectos econômicos, os países da América e interferissem nos interesses econômicos e expansionistas dos Estados Unidos. Nesse sentido, embora a doutrina Monroe tenha sido anunciada lá no início do século XIX, nós vamos perceber a sua influência até o século XX. E é isso que a gente vai perceber nessa aula de hoje, através da própria história dos Estados Unidos e sua relação com os países americanos durante todo o século XIX. Dessa forma, em nome da paz e da liberdade, os Estados Unidos se colocou diante da América como uma espécie de protetor e tentou expandir as suas políticas e os seus interesses, principalmente comerciais, sobre esses países da América. Mas isso nós vamos perceber que ao longo da própria história dos Estados Unidos, essa política intervencionista ela vai se fortalecendo ainda mais, até chegar, de fato, na virada do século XIX para o início do século XX, na política imperialista dos Estados Unidos e de todo esse domínio que os Estados Unidos exerceu sobre vários países americanos, A partir da segunda metade do século XIX, ocorreu a chamada Guerra de Secessão, que, de certa forma, quando terminou, ela acabou encerrando ou definitivamente acabando com aquela herança colonial que havia ocorrido nos Estados Unidos.
É importante nós ressaltarmos que os Estados Unidos, né, enquanto um país que adotou a federação, né, ele é dividido ainda em estados, né, que exercem uma certa autonomia. E só que havia uma discrepância muito grande entre os estados do norte e os estados do sul. Nós podíamos perceber, em meados, né, do século XIX, que os estados do norte tiveram uma grande industrialização e não utilizavam em grande escala o trabalho escravo. Dessa forma, muitos dos estados já haviam até abolido ou extinto a escravidão, né, em suas localidades. E por também ser estados, né, mais industrializados, e também nós tivemos ali um grande aumento populacional. Diferente do sul, onde os estados possuíam um vínculo muito forte com a economia, a monocultura exportadora e também a utilização da mão de obra escravizada em grande escala. Só que os estados do sul, eles tinham, às vésperas da Guerra da Secessão, ou seja, em 1860, nós podemos perceber que correspondiam a 1/3 da população de todos os Estados Unidos. Depois da Guerra de Secessão, embora tenham ocorrido resultados desastrosos em termos de perdas materiais, né, perdas de pessoas, que cerca de 600 mil pessoas morreram na guerra, nós tivemos aí, né, uma predominância de toda essa política que predominava do norte. E, nesse sentido, foram feitas algumas emendas à Constituição dos Estados Unidos. Entre elas, nós podemos perceber que ocorreu a abolição definitiva, né, da escravidão nos Estados Unidos e além da abolição, foram concedidos direitos de cidadania, né, a todos todos os cidadãos norte-americanos. E nesse sentido de conceder direitos a toda a população estadunidense, também foi declarado a possibilidade de votar. Essa cidadania também foi extensa a todos os cidadãos. Isso significava que negros também poderiam ter o acesso à cidadania. Por conta disso, o processo de segregação racial nos Estados Unidos, ele se intensifica após essas emendas constitucionais, principalmente por pessoas que viviam na parte sul dos Estados Unidos, que ainda estavam muito atreladas àquelas ideias escravistas que até então faziam parte, né, dos Estados Unidos, nessa região, sem contar que essa segregação ela começou a limitar os espaços, né, de participação nessa sociedade em termos de intervir nos espaços públicos como cinemas, escolas, meios de transporte, separando locais para negros e brancos. Um exemplo também dessa segregação está numa denominação, numa organização secreta que surgiu logo após essa emenda constitucional e o final da Guerra de Secessão, que foi a chamada Ku Klux Klan,
que era uma organização de extrema-direita que defendia a supremacia branca estadunidense e era anticatólica, anti-imigração e totalmente contrária, né, aos negros. E, inclusive, ela promoveu uma série de atentados a pessoas negras nessa época. Dessa forma, nós podemos perceber que, mesmo após a Guerra de Secessão, houve muita influência dos princípios da doutrina Monroe, que foi anunciada lá no início do século XIX. Nós podemos ver que, na mesma época em que James Monroe anunciou essa doutrina, foram anexados territórios que pertenciam ao México, como os que iam do Texas até a Califórnia. O Alasca, que pertencia aos russos, passou a ser de dominação dos Estados Unidos, e alguns territórios que tiveram interferência dos Estados Unidos, como Cuba, o Panamá e o Havaí também. A permanência dessas ideias também tiveram uma expressão já no final do século XIX, quando, em 1880, surgiu a ideia do pan-americanismo, que, na verdade, foi inspirado num movimento de Simão Bolívar, lá no início do século XIX, né, e foi ressignificado pelos norte-americanos através de um ministro que adotou ideias de expansão de comércio entre os países da América e a tentativa de não interferência dos países europeus nessas relações comerciais com a América. Nessa imagem, nós vemos a representação do tio Sam, né, que representa os Estados Unidos, que aponta para uma linha no chão onde está escrito Doutrina Monroe, impedindo o avanço da Alemanha e da Inglaterra que pretendiam ocupar a Venezuela. Isso é uma caricatura de 1902. Dando continuidade a essa doutrina Monroe, já no século XX, no mandato do presidente Theodore Roosevelt, que governou entre 1901 e 1909, foi estabelecida a política do Big Stick, que significa o grande porrete, que, em linhas gerais, pode ser representado pela ideia de que fale com suavidade, mas tenha um porrete à mão, que significava que qualquer interferência nos negócios, né, nas políticas econômicas e nos interesses norte-americanos entre os países da América poderiam levar a uma intervenção militar dos Estados Unidos nessas regiões. Um exemplo disso foi a independência do Panamá, que, na verdade, após a independência da Espanha, o Panamá virou uma província da Colômbia. E, em 1903, ficou independente da colônia por uma ajuda financeira e com armamentos dos Estados Unidos. O interesse também dos Estados Unidos nessa região é pelo fato de que eles queriam construir uma passagem que facilitasse o comércio entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Agora vamos ao nosso desafio? Observe o desenho ao lado. A ideia expressa na doutrina Monroe de uma América para os americanos refletia os interesses do domínio de qual país sobre a América? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!